E ainda falando sobre a vacinação contra a Covid-19, nós vamos agora estabelecer uma conexão internacional aqui no Jornal do Estado. Nós vamos agora direto para a cidade de Castelo de Paiva, lá em Portugal, conversar com o renomado pesquisador, doutor em neurociência, Fabiano de Abreu, que integra a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento e a Federação das Sociedades Europeias de Neurociência. Doutor Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. O senhor tão longe está justamente em conexão com a gente aqui de Sergipe. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, é uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Todo mundo faz essa pergunta, se todos devem tomar a vacina, se é seguro. Boa noite para o senhor. Boa noite, Gilvan, tudo bem? Sim, todos têm que tomar a vacina, justamente pelo que foi dito em relação à variante, que é essa mutação do vírus, e essa falta de cuidado fez com que ela surgisse, e quanto mais pessoas estiverem infectadas, maior a possibilidade do vírus ganhar força e ser mais letal do que ele já é. Então, é sim necessário que todas as pessoas tomem a vacina e acreditar na vacina. Vamos pensar agora com a inteligência emocional. Mais do que nunca, a gente tem que pensar com a inteligência emocional. Nenhum órgão, nenhum Ministério da Saúde ia liberar algo que não fosse ajudar, que não fosse curar, que não fosse tentar combater a pandemia. Eles não iam ser irresponsáveis a ponto de ocasionar mortes e depois serem julgados pela população. Então, obviamente, temos que confiar. Eu faço essa pergunta, doutor Fabiano, porque muita gente está com medo de tomar a vacina. Pergunta, toma ou não toma a vacina? Então, eu gostaria de saber do senhor se existe mesmo efeito colateral. Existe efeito colateral, mas é normal e depende do organismo. Qualquer vacina. Bom, vamos pensar um bebê, por exemplo. O bebê toma vacina e tem febre. Isso é normal. E quantas vacinas as pessoas já tomaram e tiveram algum tipo de efeito colateral? É como se o nosso exército de anticorpos fosse para uma batalha e deixasse a retaguarda um pouco mais vulnerável. Então você sente os sintomas, como você sente em qualquer outra vacina que você tome. Mas isso é normal. Isso não vai dizer que você vai correr um risco de vida, né? O pior é essa ansiedade e esse medo da vacina que resulta no negacionismo, né? Fala-se muito do negacionismo hoje em dia, mas o negacionismo eu não julgo as pessoas também, porque é um mecanismo de defesa, é uma fuga, é um medo. Então, na realidade, alguns negacionistas são negacionistas porque estão com medo. Agora, eu gostaria, doutor Fabiano, que o senhor falasse sobre a eficácia dessas vacinas que estão sendo aplicadas aqui em nosso país. Muita gente ainda duvida da eficácia. Essa vacina ela já está em experimento há 30 anos. 30 anos. Ela não começou a ser utilizada antes, porque não surgiu uma oportunidade tão necessária quanto essa agora do coronavírus. E essa necessidade também de resolver logo esta pandemia que se alastra. Então, o mRNA, que na verdade não é o DNA, é uma cópia de uma fita do DNA. Vamos lá, o DNA está protegido dentro da célula. Ele vai continuar dentro da célula, no núcleo da célula. Isso é uma cópia da fita que utiliza como mensagem para criar a proteína do vírus. Ou seja, o vírus ele entra inativo. Também não está sendo injetado o vírus vivo. É o vírus inativo. E os nossos anticorpos, ao reconhecer o vírus, eles criam mais anticorpos para lidar com ele. Doutor Fabiano, como é que o imunizante atua no organismo? Eu gostaria que o senhor explicasse. Exatamente. É como as outras vacinas também. Você coloca o vírus dentro do organismo, o vírus inativo. É muito importante dizer que o vírus está inativo, ele não está te levando à doença. E o nosso organismo vai ver aquilo ali, ele vai enganar o nosso organismo para que ele crie anticorpos contra aquele vírus. O problema do coronavírus é o quê? Porque nós não temos anticorpos. Por isso que ele é tão perigoso. Então, se você coloca o vírus inativo, você está enganando o organismo que vai criar anticorpos para lutar contra o vírus, caso você seja infectado. Pode haver, doutor Fabiano, alguma alteração no DNA do corpo humano? Não, como eu disse, o DNA ele está no núcleo da célula, ele está ali, bem protegido. A gente é perfeito, né? O nosso organismo ele é perfeito, então o nosso DNA está muito bem protegido. Isso é um mensageiro.
ou seja, é o que passa a mensagem, que leva a informação para poder ser criada a proteína. O mRNA é o mesmo da memória, por exemplo, só que em outro local do cérebro, nos neurônios do cérebro. Então, quando você formata uma memória de algo, quando você lê alguma coisa e aprende, por exemplo, ou uma imagem que você vê e você memoriza, o engrama, que é a fixação dessa memória, é feita pelo mRNA. Só que é um outro mRNA, em outra região do cérebro, e não na região onde vai ser produzida a imunidade. Doutor Fabiano, algumas dessas vacinas, umas têm 50%, as outras mais um pouco de 50%. Quem toma a vacina, quem é vacinado agora, não tem mais o problema com a Covid-19? Não vai ter mais Covid-19? Depende da dosagem, né? Estão tomando 2 dosagens da vacina, justamente porque a primeira pode não ser tão eficaz, e aí tem a necessidade da segunda para que você tenha mais anticorpos para poder combater o vírus. Qualquer pessoa pode tomar. Por exemplo, a pessoa que está gripada ou tem alguma alergia, não tem problema também de tomar a vacina. É sempre bom, eu digo isso sempre, fazer um teste de imunidade, por exemplo, antes de tomar vacina, porque você pode ter uma alergia e isso pode realmente trazer efeitos colaterais. E pode ser perigoso esses efeitos colaterais. Por isso que se a pessoa sabe que tem uma doença crônica, se tem uma alergia, por exemplo, vale ir no médico antes de tomar a vacina. E a vacina tem uma prioridade que a gente tem que respeitar, não furar fila, né? Respeitar essa prioridade da vacinação. Agora, realmente, quem tem alergias e quem tem doenças crônicas deve procurar o seu profissional da saúde para informar ele antes de tomar a vacina. Doutor Fabiano, nós teremos a imunidade coletiva quando o senhor tem assim uma previsão? Olha, não tem como ter uma previsão, porque depende também da responsabilidade das pessoas, né? Imagina se uma pessoa pensa, não vou tomar não, vou esperar que todos tomem primeiro. Só que uma pessoa só não pode não pensar isso, e sim várias pessoas têm o mesmo pensamento de não tomar esperando que os outros tomem. E aí você não vai conseguir eliminar o vírus. Ainda corre o risco de ter essa variante tão preocupante que é trazer o vírus mais forte e essa pandemia não acabar. Ou seja, tem que partir do juízo de cada pessoa e de todos. Mesmo tomando a vacina, doutor Fabiano, na sua concepção, a população não pode se descuidar de jeito algum. Usar máscara, gel, essas coisas todas, né? Exatamente. Imagina se você vai e toma a vacina do Covid-19 e surge uma variante, você não se cuidou, você acha, estou protegido, né? E aí uma variante vai e infecta, você se infecta dessa variante. E essa variante, ela não é exatamente igual ao Covid da vacina que você tomou. Então você tem que se cuidar. O senhor já se vacinou, doutor Fabiano? Ainda não, por causa da ordem de prioridade aqui, né? Porque aqui em Portugal, primeiro são os mais idosos e depois tem os profissionais da saúde, né? Eu sou profissional da saúde, mas como neurocientista, eu estou dentro da linha da ciência, né? Eu sou, inclusive, voluntário do Exército Português para assuntos de coronavírus, mas eu fico numa área que não é em contato direto com os pacientes. Então, a prioridade é para quem está em contato direto com os pacientes. Eu estou na área dos cientistas, dos pesquisadores. Muito obrigado, doutor Fabiano. Eu falei com o doutor em neurociência Fabiano de Abreu, lá de Portugal, diretamente de Portugal, ali bem pertinho, né? Doutor Fabiano, que deu essa entrevista muito importante aqui no Jornal do Estado. Nós queremos agradecer, doutor Fabiano, a sua presença aqui na edição de hoje do Jornal do Estado. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Em Portugal, que horas é agora? Olha, agora em Portugal, deixa eu ver aqui, são 10h20. 10h20. Boa noite para o senhor, então. Exatamente. Viu? Obrigado, boa noite. Até logo. Até logo. Um abraço.